Te agradeço em nome de Jesus por esta quarta-feira tão gloriosa, por esse culto do Espírito Santo. Obrigada, Pai, pela tua unção neste lugar, desde os louvores. Obrigada, Pai, porque eu sei que teu Espírito está aqui, a tua unção está aqui, ministrando ao nosso coração. Pai, e eu oro para essa unção dentro de cada irmão meu nesta noite, explicando coisas, Pai, que só você e a unção sabem explicar dentro do coração deles. Coisas que jamais eu conseguiria, Senhor, mas a tua unção dentro deles consegue explicar, esmiuçar, ó Pai, ministrar ao coração deles. Obrigada em nome de Jesus por essa unção, Senhor, neste ambiente, tratando com cada um, ministrando ao coração de cada um. É o que eu te peço agora em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar. Obrigada, louvor. Obrigada, Lise. Obrigada, pessoal. Vocês são demais. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Andem em amor comigo, eu estou de leve, resfriada, amém? A gente sai um sol, acha que é verão, né? Então sai sem blusa, toma sorvete gelado. Mas já está a passar, amém? Glória a Deus, que alegria estar aqui essa noite. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Você está bem? Você está feliz de estar aqui? Teu rosto já sabe disso? Dê um sorriso então para o seu irmão e fala: que bom que você está aqui hoje. Que bom que você veio, amém? Quero também cumprimentar a todos que estão a assistir online. Seria muito bom que você estivesse cá conosco. Da próxima você vem, porque aqui esse ambiente é bem melhor, amém, irmãos? Graças a Deus, este é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele. Que a alegria está aqui sendo porta-voz da palavra hoje, nessa igreja tão maravilhosa, nessa casa tão preciosa que é o Verbo Porto, amém? E é uma alegria estar aqui. Eu sei que esse é o dia que você veio, depois de repente de um dia de trabalho, de um dia cheio de afazeres. Mas sempre que eu gosto de fazer as pessoas pararem para pensar quando elas vêm à igreja irmãos, nunca é só mais um culto que toda quarta-feira a gente está lá. Sempre é a oportunidade de Deus falar conosco, amém? Por isso que a gente vem toda quarta e todo domingo, não é porque a gente gosta de estar junto, embora nós gostamos de estar juntos, porque somos igreja, nos identificamos com a mesma, amém? Com a mesma crença, com a mesma fé. Mas eu quero dizer para você, irmãos, nós precisamos sair de casa com essa consciência, não é só mais uma quarta-feira. Pode ser uma quarta-feira que mude, amém, irmãos? O dia de amanhã já, o restante desse ano, amém? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, meu irmão, de mudar e transformar a sua vida. Pastor nenhum tem, irmãos, pregador nenhum, mestre, evangelista, profeta, glória a Deus, mas esses dons vêm de Deus para alcançar a sua vida, mas vêm de Deus, amém? Não vem de homem algum, é Deus que levanta os seus mensageiros, amém? É Deus quem dá a palavra, quem compartilha, amém? É Deus quem alimenta o seu povo, e Deus não ajunta o povo dele para nada, Ele ajunta com um propósito. Você está aqui sentado nessas cadeiras, essas cadeiras não são naturais, meu irmão. Essas cadeiras são cadeiras sobrenaturais. Essas cadeiras são cadeiras de resposta, de cura, de manifestação da bondade de Deus, de direção divina. Essas cadeiras são cadeiras de amor, de graça, de justiça, de autoridade, de leveza. Essas cadeiras são cadeiras sobrenaturais. O irmão que está do seu lado é sobrenatural também. Ele pode te dar um abraço que pode curar feridas dentro do seu coração. Amém, irmãos? Coitados de nós pensarmos que estamos aqui só porque de repente talvez a gente não vai agradar o pastor Márcio. Glória a Deus, a gente vai ligar para você. Pastor Márcio vai sentir sua falta, eu sentirei vossa falta, a equipe vai sentir a vossa falta, a equipe. Mas Deus é o centro desse lugar, irmãos. Jesus é o centro desse lugar. Nós estamos aqui por causa dele, amém? A igreja é dele, é representante do reino dele, tem tudo mais a ver com ele, amém? Então, hoje é uma quarta-feira que eu sei que Deus vai falar com você. Quem crê? Amém, obrigada, Ana. Ana sempre me incentivando, gente. Vocês não têm ideia de como ela me incentiva no dia a dia. Eu falo para ela que ela me enxerga melhor do que eu sou. Amo você, meu. E o tema da minha mensagem é: não tenha medo, você é filho de Deus. Amém?
A gente vai entender hoje a filiação divina e a paternidade divina sobre a nossa vida. Claro, nós não vamos falar tudo sobre isso, mas enquanto eu orava, eu vinha no meu coração, era como se o Senhor falasse assim: eu quero que o Verbo Porto, naquela quarta-feira do dia 25 de fevereiro, saiba que eu sou pai. E que eles são os meus filhos. E essa revelação tão divina, irmãos, por muito tempo vem uma linha doutrinária perigosa, difícil, que não é de hoje, de que Deus, Ele é Deus e Ele tem, digamos, vontade e poder de fazer o que Ele quiser com a humanidade, porque afinal de contas Ele é Deus. Mas deixa eu te dizer que essa linha perigosa de acreditar nisso é uma linha que veio do inferno para tentar desviar o nosso olhar do verdadeiro caráter do nosso Pai. Amém? E se você aprendeu que Deus é Deus, então Ele faz o que Ele quiser com a minha vida. Então assim, né, se Deus quiser, eu vivo. Se Deus quiser, eu sou curado. Se Deus quiser, Ele abre a porta. Se Deus não quiser, Ele também não abre, né? Afinal de contas, Ele é Deus. Mas deixa eu te dizer, irmãos, Deus como Pai é o único que tem para nós planos de paz e não de mal. Amém? Muitas pessoas usam esse versículo, esse verso das Escrituras, Jeremias 29:11, né? É uma carta, na verdade, que se levanta o profeta para escrever para um povo cativo na Babilônia, onde o povo achava que Deus ia estar fazendo assim, porque afinal de contas eles pecaram, então eles iam ficar ali sofrendo aquele castigo, e se levanta o profeta para escrever uma carta: não, eu não sou assim não, viu? Eu sou um Deus que tem planos de paz para vocês estão pensando dessa forma? Mas eu tenho planos de paz, eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito para dar o fim que vocês desejam. Eu não sou esse Deus que vocês estão pensando que é, não. Irmãos, e é de fato que em toda a Escritura você vê Deus tomando iniciativas maravilhosas em favor do seu povo. Só que hoje a gente precisa entender, nós somos povo de Deus, sim ou não? Mas nós precisamos entender Deus como Pai, se revelando pessoalmente a você. Diga amém. Porque Deus não te enxerga como uma massa de povo. Deus enxerga você como um indivíduo, irmãos. E Ele é o único que pode alcançar a sua vida com essa paternidade. Desde que você entenda a sua filiação divina. Você está comigo? Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, verso 14. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso, amém? Vamos colocar algumas bases, alguns fundamentos, para a gente entender algo aqui. Romanos capítulo 8 é um capítulo maravilhoso, inteiro, ele é muito bom, né? Se você estiver com alguma dúvida a respeito do que Deus fez em nosso interior, o que está acontecendo hoje com a gente, a respeito da salvação. Romanos capítulo 8 é um texto maravilhoso. E aqui você vai ver sobre herança e filiação divina. É um verso muito conhecido, a gente vai ler a partir do 14, tá bom? Vocês estão comigo? Diz assim, Romanos 8, 14, quem achou, diga: eu sou filho de Deus. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Muito bem. Pois todos os que são guiados, dirigidos, orientados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Primeira lição desse texto: filho de Deus não declara isso daqui, eu não sei o que fazer. Filho de Deus declara: Deus vai me mostrar o que fazer, porque Ele está a dirigir a minha vida, Ele está a me mostrar o caminho, Ele não vai me deixar no escuro, Ele vai derramar luz nas minhas trevas, Ele vai me mostrar o que fazer. Amém, irmãos? E quem é esse povo, quem é esse filho que é guiado? Somos eu e você. Posso ouvir um amém? O verso 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Diga: atemorizados. Atemorizados é uma pessoa cheia de medo. É uma pessoa com temores. Amém? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, e esse Espírito aí, o próprio Espírito, está na sua Bíblia com letra maiúscula?
Sim, né? Testifica com o nosso espírito, que está em letra minúscula, ok? Que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É muita herança, meu Deus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Tem muita coisa boa nesse texto, mas antes da gente navegar sobre ele, eu quero que a gente pense o seguinte. Era uma dúvida que por muitos anos eu carreguei essa dúvida, e assim, não foi de um dia para o outro que essa revelação chegou, mas eu sempre fui muito curiosa a respeito das coisas, e eu sempre queria saber, coisas assim que, meu Deus, mas isso de repente talvez não esteja tão explícito nas Escrituras. Mas, irmãos, eu tinha uma pergunta, que de repente pode ser que você tenha tido também essa pergunta ao longo da sua vida com o Senhor. Mas, por exemplo, eu tinha necessidade de saber, eu não sei por que eu tinha essa curiosidade, ou de repente a sede que eu tinha de aprender a respeito disso, mas você já viu alguém assim desse tipo, ter esse tipo de dúvida? Por exemplo, eu queria saber por que Deus criou o homem. Só eu? Eu ficava pensando o que passou na cabeça do Todo-Poderoso, do Deus que habita no alto e sublime trono, o Criador, o Deus do universo, amém? Aquele que habita em imarcessível glória, uma glória que só cresce. O que passou na cabeça dele, o que Deus pensava em criar um boneco de barro? Se você for um bom leitor das Escrituras, e eu tenho certeza que você lembra da massinha do pó da terra? Então eu ficava tentando imaginar aquela mão enorme, criando o homem. Como? O que se passou na cabeça de Deus? E eu me lembro que na época que eu estava estudando, né, para ensinar nas nossas escolas, isso tem muitos anos atrás. Eu lembro que eu fui treinada por um grande homem de Deus, pastor Manassés Guerra, quem conhece? E eu trabalhava na igreja, dava expediente, e eu lembro que eu ficava tentando achar uma brecha para chegar em Manassés, embora ele estava lá o tempo todo. Eu falava, mas não é hora de perguntar, a gente está falando de outra coisa aqui. Mas eu queria perguntar, até que um dia eu perguntei, eu fui toda ávida, com um caderninho assim, Maná, eu queria te perguntar uma coisa, pastor. Ele, o que foi? Eu falei assim, por que Deus quis criar o homem? Me responda, por favor, assim, né? Porque ele é um grande mestre da palavra de Deus. Ele, que história é essa agora, essa hora do dia? Falei, olha, eu carrego essa dúvida há um tempo, Manassés, eu tenho algumas coisas assim. Mariana, irmãos, eu estava ali ávida por ouvir assim, vamos sentar aqui que eu vou te falar. Vamos abrir a Bíblia, pegar alguns livros, passar a tarde inteira meditando sobre isso. Eu achava que ia ser dessa forma. E ele simplesmente disse, Mariana, porque ele quis. Ele, Mariana, pensa por que Deus quis criar o homem. Porque ele quis. Eu só consegui achar isso também. Mentira, nada, eu só falei para impressionar. Porque eu não sabia também. Porque ele quis. Eu também sempre pensei assim. E quis por quê, Mariana? E eu falei exatamente assim, porque ele quis ser pai. Eu gosto quando você fica assim quietinho, que você está meditando igual eu. E a resposta é sim. De fato, a paternidade de Deus, ela não é tão revelada em Gênesis assim, nem na Antiga Aliança. Por quê? Pergunta, por quê? Por quê, Maria? Em primeiro lugar, porque esse conceito de paternidade divina só vem em Jesus. E quem escreveu, por exemplo, né, Gênesis foi Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Se você é um estudante aqui da escola bíblica, os 5 primeiros livros da Bíblia, denominado Pentateucos, foi Moisés quem escreveu, segundo os estudiosos. Alguns dizem que ele conseguiu cópias, mas enfim, todo mundo, a maioria acredita que foi Moisés, amém? Nós aprendemos que foi Moisés, porque ele viu, teve revelação da criação. Moisés, por exemplo, não chamou Deus de pai. Ele nunca andou na revelação de filho como eu e você andamos.
E esse conceito de paternidade, até porque a palavra pai, se referindo a Deus, aparece, irmãos, de verdade, aproximadamente 16 vezes na Antiga Aliança, e na Nova Aliança, mais de 160 vezes, se referindo a Deus. Quase ninguém chamou Deus de pai. De fato, há um registro, que é Deuteronômio no capítulo 32, salvo engano, acho que sim, eu não vou lembrar o versículo, de que o cântico de Moisés fala, ele se referindo ao povo de Israel, por que vocês fizeram isso com o pai de vocês? Mas ele realmente não chamou Deus de pai. Amém? Mas quando a gente vai entender, por exemplo, quando ele falou, não é, haja isso, haja aquilo, e quando chegou na vez do homem, façamos o homem, ou a humanidade, amém? O homem, tanto a mulher, a nossa imagem, a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os répteis, sobre todos os animais e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus estava literalmente, irmãos, quando você vê a criação acontecendo, literalmente, e aí sim, depois eu conversei com o meu pastor na época, Manassés, sobre isso, ele estava literalmente preparando o quartinho do bebê. Você está comigo? Você vai perceber Adão como uma própria extensão de Deus sobre a terra. A gente pensa em imagem e semelhança, né? Poxa, eu pensava assim também, imagem e semelhança, como assim imagem e semelhança? A palavra imagem, na sua melhor tradução, é uma fotografia, amém? Uma imagem, a gente tem no nosso celular, a gente tem no nosso MacBook, no nosso computador, um banco de imagens, mas eu sempre ficava imaginando, bom, tudo bem eu sei imagem e semelhança de Deus, mas como seria isso? Amém? Isso é papo para outra pregação, porque não daria para explicar tudo, porque também a gente não sabe, amém? Isso aí acho que a gente vai saber quando chegar lá em cima. Como assim imagem? Deus a minha imagem. Será que Deus teria mãos, dedos como o meu, uma perna, um pé? Ele teria olhos, ele teria um braço? Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus é onisciente. Pense, que tamanho de braço seria esse? Não é dessa forma que a palavra está dizendo, amém? Embora a palavra fala que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, fala que Deus está sentado no alto sublime trono, então será que ele tem um tronco? Como seria isso, né? Diz que o braço do Senhor está estendido, amém? Moisés, você virá pelas costas, lembra do texto? Mas de fato, que tamanho seria o corpo físico de Deus? Não se trata de corpo físico como o nosso, irmãos. Se trata da imagem e semelhança do que o próprio Deus é, espírito, um ser espiritual. E um corpo de carne físico, porque afinal de contas, Adão tocava na matéria. Você está comigo? Ele andava, ele tocava nesse mundo, Eva também. Mas eu queria saber, assim, exatamente, o que se passou na cabeça. E com essa conversa, Deus quis ser pai. Deus quis criar filhos. Deus quis multiplicar a sua família. Como você vai perguntar para alguém, para um casal, por que você quer ter filhos? Porque eu quero. Amém? Porque eu quero ser pai, porque eu quero ser mãe. E para tirar todas as minhas dúvidas de que Adão era filho de Deus, eu achei um texto na Escritura muito interessante. Quero que você abra comigo para não ficar só nas minhas palavras. Lucas 3:37. Abre aí para mim, comigo. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Vocês acharam o Evangelho de Lucas? Amém? Lucas 3:23 começa a genealogia de Jesus Cristo. Só que eu não vou fazer você ler, tá? Não precisa. É bom para estudar, não precisa agora. Obrigada, Murilo. Agora não precisa. Mas você vai ver aí a genealogia. Amém? E a gente tem aí 37. Estão comigo? Lameque, filho de Matusalém. Metusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jared. Este filho de Maalael, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este filho de Adão. E Adão, meu Deus, filho de Deus. Irmãos, a Bíblia sempre se amarra, sempre tem resposta.
Amém? E qual é outras bases bíblicas? Por exemplo, a Bíblia fala do primeiro e do último Adão. Se o primeiro foi Adão, o último Adão seria Jesus, filho de Deus. Amém? E já adiantando, nós hoje nele somos filhos de Deus. Amém? Mas eu quero que você pratique comigo. Nós somos filhos de Deus, nós temos a sua natureza. O homem carrega, irmão, carrega dentro dele coisas da natureza de Deus. E eu vou ser aqui bem ousada em falar isso. Talvez a gente não entenda e não vai entender tudo. Mas aquele senhor, ou aquela senhora, ou aquele jovem, aquela jovem, que estão lá fora, danando a cara no pecado, bebendo, se prostituindo, às vezes usuários de drogas, pessoas que estão aí vivendo situações e circunstâncias. Você sabia que elas têm o direito de ser filha de Deus também? Não são, porque Deus é o dono de toda a criação. Elas são criação de Deus, não ainda filhos. Quem vai contar para ela que elas são filhos de Deus somos eu e você. Mas tem o mesmo direito de receber a Jesus. O que eu quero que você entenda é, nós saímos de Deus. Isso vem muito claro, amém? Você pode perceber que isso é da humanidade. Olha algo mais interessante do que nós parecemos com Deus, irmãos. Por exemplo, quando o homem peca, quando aquilo é desligado, porque a gente vai ver que o pecado entrou e danificou esse relacionamento do pai com o seu filho, amém? Nós somos tão parecidos com o Senhor, nós somos tão parecidos com Deus, irmãos, que nós também não gostamos de relacionamento quebrado. Você está comigo? Quando aconteceu do homem realmente, né, aí da outra pregação também, a mulher comer aquele fruto, e de repente caiu aquela atmosfera de comunhão, de adoração, de relacionamento, aquele jardim fica preto e branco, as coisas perdem a cor, um olha para o outro, quer se esconder, e na hora eles sabem, nós erramos, e eles pegam folhas de figueira, a palavra diz, e se cobrem. Mas quem vai atrás? Quem vai onde está Adão? Irmãos, agora pergunta. Você acredita que Deus não sabia onde Adão estava, não? Claro que sabia, gente. Algumas pessoas pensam que Deus decretou aquela queda. Amém? Que Deus, mas irmãos, isso é uma mentira. Se Deus decretou a queda, aquilo foi um teatro, a gente rasga a Bíblia e vai embora. Não foi questão de escolha. E nós somos tão parecidos com Deus, que o modelo hoje se repete, porque a paternidade hoje humana é um símbolo da paternidade divina, embora com imperfeições, porque perfeito só é Deus. Amém? Mas se a gente pegar, tem algum pai e filho aqui hoje? Pai e filho? Tem! Joelis e o Gabi. Fiquem em pé os dois, por favor. Não dá pagar mico, não. Fica tranquilo. Quantos aqui concordam que o Gabriel é extensão da semente da existência do Joelis? Não é? Quem concorda, gente? Gabriel é extensão da semente e da existência do Joelis. Amém? Pode sentar. Obrigada, gente. Adão era extensão de Deus. E todas as instruções de um pai foram passadas para Adão. Você está comigo? Você fala para o seu filho, como acredito que Tássila e Joelis, Gabri, por favor, não põe a mão na tomada. Na ficha. O que dá choque? Ficha. Lá no Brasil a gente chama de tomada. Não encoste a mão no ferro quente. Você concorda que houve uma instrução? Não coma daquela árvore. Agora, Deus ficava o tempo todo cercando ali Adão. Você ficava o tempo todo cercando ou você deu uma instrução e esperava que ele obedecesse? Dava uma instrução e esperava que ele... Por quê, irmãos? Porque é prazer do pai dar uma instrução e o filho obedecer. Porque obediência, isso vale muito para o filho de Deus hoje, só é obediência quando você tem a oportunidade de não obedecer de jeito nenhum.
Do contrário, a nossa obediência não é provada. Porque Deus te criou com poder de escolha, amado. Amada, associada. É o nosso e-mail que a gente recebe da Associação Verbo da Vida, amado associado. Deus criou você e eu com poderes de escolha. Deus criou o seu filho com poder de escolha. Joelis não poderia ficar o tempo inteiro, não põe a mão, com você. Poderia até falar mais de uma vez, mas se ele quisesse, ele ia lá e ia colocar a... Fale isso comigo, obediência. Só é obediência quando eu tenho oportunidade de não obedecer. Do contrário, a sua obediência não é provada, meu irmão. Amém? Mas vamos voltar. Nós não gostamos de relacionamento quebrado. Onde você está, Adão? Da mesma forma que crianças, quando erram, a primeira coisa que elas fazem, se escondem. Elas já sabem que erraram. Você está comigo? O homem sabia, eu errei. O meu irmão, quando era mais novo, ele tinha tanta consciência quando ele desobedecia que ele se batia. Antes da minha mãe chegar. E era impressionante. Eu olhava aquilo, a mamãe vai brigar comigo. Irmãos, e é verdade, ele ia para debaixo da cama. E eu escutava os tapinhas nele, assim, a mamãe vai brigar comigo. Ele já se apanhava. Não sei se isso existe, né? Ele já se batia, melhor dizendo. Porque a consciência, eu errei. Mas a mamãe estava lá cheia de amor para falar, vem cá. Por quê, irmãos? Porque o amor vai atrás. Onde você está, Adão? Você acha que Deus não sabia onde é que estava, não? Nós somos muito parecidos com Deus. Por quê? Porque nós saímos dele, irmão. Você está entendendo? Está a entender a mensagem? Deus vai atrás de nós. Quando você, de repente, briga com uma pessoa que você ama, de repente, vamos dizer assim, você está num relacionamento, pode ser com o seu cônjuge, pode ser com um líder, um liderado, pode ser com um amigo, pode ser com uma pessoa que você tem uma comunhão, uma melhor amiga. Quando você, de repente, talvez, quebra aquele relacionamento, tem uma discussão, você fica bem, sorridente, feliz? Ou você fica chateado? A gente se chateia. Dependendo do nível de laços emocionais que você tem com alguém, você nem come direito. Estou falando alguma besteira? Até você resolver, aquele relacionamento fica comprometido, você fica sem graça, sem ambiente. E foi assim que o pecado fez com a gente, com Deus. Você está comigo? Quando você briga com alguém dentro de casa, o que acontece? Primeira coisa, estou falando de filiação divina e eu sei que você está recebendo mais coisas aí. O silêncio se instaura. O silêncio reina. Fica aquela casa vazia, sem diálogo. Exatamente assim como você está agora. Foi isso que o pecado fez. Tanto que a Bíblia fala que houve 400 anos de silêncio até Deus se pronunciar mais uma vez. Mas acontece que Ele veio atrás de nós. Ele veio atrás de nós, irmãos. Aquela fase, onde você está, Adão? Eu escutei, onde você está, Mariana? Não é que eu não sei, não. Mas onde está a gente naquele nível que a gente tinha de amizade, de relacionamentos? Quando você quebra a comunhão com alguém, é exatamente assim. Às vezes, poxa, meu amigo não me liga, sumiu da minha vida. Ele sabe teu telefone, ele sabe onde você mora. Não é onde você está, eu sei onde você está e você sabe onde eu estou. É onde a gente estava naquele nível de intimidade e comunhão que a gente tinha, que foi interrompido por uma briga, por uma situação. Quem está a entender? Eu me lembro de 2017, essa história ficou muito forte para mim, muito marcada. Foi uma situação assim bem do dia a dia, mas eu lembro que eu tirei essa lição dessa situação. Eu lembro que estava eu e minha mãe, na minha época minha mãe e meu pai eram casados, nós morávamos num sobrado. Aqui acho que é casa de 2 andares, ou chama sobrado também. Me ajudem. Duplex. Em cima, embaixo e em cima, não é? Uma casa bem grande.
E a gente estava, eu lembro que na época eu ia sair para viajar, ia ficar acho que uns 3 meses fora. E estávamos eu e minha mãe, toda feliz, fomos sair para fazer compras. Minha mãe estava me ajudando a comprar umas roupas. Eu já ensinava nas nossas escolas lá, aqui Escola Bíblica Verbo da Vida, lá, Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E a gente estava saindo feliz, eu ia comprar algumas coisas, e eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, que eu e minha mãe tivemos uma discussão, só eu discuto com a mãe aqui, ou tem mais alguém? Deixa eu ver. E nós discutimos porque eu queria levar mais mala do que precisava, e eu achava, não mãe, são 3 meses, eu vou precisar de roupa de calor, eu vou precisar de roupa de frio, eu vou precisar disso, e aquela discussão, Ana, ela não queria deixar eu levar as coisas, ela falou, não, você vai pagar excesso de bagagem, você não vai levar. Mãe, mas eu preciso, não é você que vai. Aí começou. E aí eu falei, não é a senhora que vai viajar, sou eu sei do que eu preciso. Não, você está querendo pagar excesso de bagagem, não adianta, vai ter que comprar mais uma mala. E a confusão se instalou. E aí voltamos para casa, e é engraçado, quando 2 mulheres brigam dentro de uma casa, meu irmão, a casa desbota. Uma sobe, vai para o quarto, a outra sobe e vai para outro lugar. Se cruza na cozinha, silêncio absoluto. Está com fome, não? Aquele silêncio, a gente criava o Sugar já, o gatinho. O gato para no meio do corredor e miau. Tipo assim, não sei se eu vou para aquele quarto ou para aquele, as 2 brigaram. E agora? Silêncio profundo. E aquele engasgo. Eu não tenho como me dirigir a ela, ela não tem como dirigir a mim. Diga, relacionamentos quebrados. Nós somos tão iguais a nosso pai que nós não gostamos. Mas sabe o que o amor faz? Vai atrás. Mãe, me perdoa. O que Deus fez? Ei, onde você está? Eu estou aqui para você. Vem. Está tudo bem. Vai ter algumas consequências. Mas, irmãos, você vê Deus indo atrás da humanidade. Atrás da moita onde Adão estava. Você vê Deus chegando na humanidade. Eu sou teu pai. Eu quero vocês de volta. Moisés, o clamor do povo subiu. Eu quero estar perto dos meus filhos. Faça aí uma casa, um tabernáculo, porque eu quero entrar. Eu quero estar no meio deles. E de aliança em aliança, ele chega em Jesus, na cruz. E você vê lá, o único que podia chamar Deus de pai, dizer assim, Deus meu, por que você me desamparaste? Sabe, irmãos, Jesus deixou de chamar Deus de pai, para que você e eu pudéssemos hoje chamar Deus de pai. Você está comigo? Diga, Deus me criou para ser seu filho. Amém? Diga, Deus não gosta de relacionamentos quebrados. Por isso que Ele restaurou nosso relacionamento com Ele. Amém? Eu quero que você volte comigo para o texto de Romanos, por favor. Capítulo 8. E no verso 14, que nós lemos, né? Que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados nos quais clamamos, Abba, Pai. O que acontece, irmãos, quando nós viemos para Jesus? Nós nascemos de novo, amém? Um dia você ouviu essa história, você ouviu que havia um Deus, você vai ouvir que havia Jesus, que Ele era o Filho de Deus, amém? Você vai ouvir que você tem a oportunidade de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Isso é novo nascimento, eu nasci de novo. Amém? Mas quando nós nascemos de novo, nós achamos de repente talvez nascer de novo é vir para a igreja, é colocar a Bíblia debaixo de um braço, é frequentar um lugar. Mas irmãos, é muito mais do que isso.
Nascer de novo implica em ter o Espírito Santo operando dentro de mim algo que vai mudar a minha natureza. Amém? E eu vou ter a oportunidade de chamar novamente, não mais de Deus, mas de Pai. E como é que eu sei disso? Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver atemorizados, para viver com medo. Amém? E eu quero explanar algo, a gente já vai terminar sobre essa questão de medo, porque nós temos muitos medos durante a vida. Ou só eu que tenho aqui? Nós temos muitos medos, só eu tenho medo, gente? Eu não sei qual é o seu medo, mas eu sei dos meus. Mas, por exemplo, irmãos, como nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo morando dentro de nós, você precisa entender, irmãos, que isso é a revelação do amor de Deus por você. Amém? Então, começa aí. Quais são os meus medos? Eu vou te falar um dos medos que eu tinha, por exemplo. Na época, irmãos, eu nasci praticamente dentro da igreja. Eu nasci no hospital. Mas nasci em lar evangélico, digamos assim. Vocês entenderam, né? E eu lembro que naquela época, irmãos, era muitíssimo falado sobre a vinda de Jesus, por exemplo. Eu compartilhei esse testemunho no Verbo em Casa esses dias. Tá uma bênção o Verbo em Casa, gente. Vão, porque tá muito bom. Amém? E eu lembro que um dos medos que eu tinha, eu compartilhei isso. Você vai identificar medos seus. Eu vou falar dos meus medos. Alguns, eu vou falar esse, por exemplo. Amém? A gente cantou aqui que Deus nos aceita com os nossos medos e com as nossas fraquezas. Nós temos medos durante a vida. Um dos meus medos, irmãos, se falava muitíssimo sobre a volta de Jesus, Lise e Pastor Márcio. Só que era um ensino sem estrutura também. Nós chegávamos na igreja ou participávamos de alguma coisa, se cantavam muitas músicas sobre a volta de Jesus. E que davam medo, meu amigo. E do que você tinha medo, Mariana? Pergunta, do que você tinha medo? De ficar se Jesus voltasse. Só eu aqui hoje à noite. Graças a Deus. Você está comigo, irmão? Se falava muito, eram evangelismos terroristas. Tipo assim, você sai na rua, nós queremos falar para você que Deus te ama e tem um plano na sua vida. Não quero saber, vai para o inferno então. Era mais ou menos assim. Eu tinha medo de ficar. Até porque o ensino que eu recebia sem estrutura, porque o ensino errado faz isso, faz você crer em coisas que Deus nunca quis que você acreditasse. Estou falando alguma besteira, gente? Eu me lembro de uma canção que se cantava naqueles bancos de madeira daquela igreja, enorme, com uma cortina vermelha, no qual eu participava. Irmãos, eu já estava envolvida com o ambiente de igreja, já estava envolvida, já amava a Deus de alguma forma infantil. Mas eu me lembro de uma canção que cantava, né? Olha o nome da canção, Ao Estrugir da Trombeta. E era uma harmonia menor, você lembra, Tássila? Uma harmonia menor que dava medo, Lise. A música começava, quando angélica ao trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão os céus e o mar, mas a promessa irá se cumprir, quando Jesus meu nome na glória anunciar. E o refrão, se eu não me engano, era glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Quem se lembra? Você não vai denunciar a tua idade não, levanta a mão. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Depois era, quando o céu for enrolado e o céu não dar mais luz. Olha lá, Tássia, gente. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão os terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que o meu nome vai dar glória a pronunciar. Irmãos, eu escutava assim e falava, meu Deus, eu preciso escutar. E eu imaginava aquela voz, Mariana Odório, entre no céu. Isso me dava medo. Você está comigo? Tinha uma outra bendita musiquinha que falava, o rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. Quem se lembra?
O rei está voltando, o rei. A trombeta está soando, a bendita trombeta de novo. E o meu nome irá chamar. Tinha uma frase que dizia assim: o mercado está vazio e o trabalho já cessou. Quem se lembra dessa música? Irmãos, eu me imaginava num mercado sozinha. Minha mãe foi embora, todo mundo foi embora, eu fiquei. Mas sabe que um dia o conhecimento chegou? E o espírito de adoção que habita dentro de mim diz: você é filha. Você não vai ficar coisa nenhuma, não. E o que eu quero dizer essa noite para você? Você é filho de Deus. Eu não sei quais são os seus medos hoje, mas certamente tem algum que pode te atormentar. Irmãos, eu tenho medos nessa fase. Você deve ter medos dentro de você. Mas eu quero dizer, você não precisa mais ser escravo do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção. Fica de pé. Quero que você preste atenção nisso, bem baixinho, instrumental. Você recebeu o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba. Abba é uma expressão cheia de amor. Literalmente, papai, paizinho. Era um modo de os meninos judeus chamarem o pai no momento de intimidade. E o Senhor falava para mim hoje: eu quero que o verbo porto saiba, que os meus filhos do verbo porto saibam, eu sou pai. E eles são meus filhos. O espírito de adoção está dentro de você. Você pode pensar, adoção, Mariana? Como assim espírito de adoção? Não é essa adoção natural que nós conhecemos aqui, humana e terrena, onde de repente uma criança ela entra no seio de um lar, de uma família, mas naturalmente ela sabe no futuro: eu não vim dessa família, mas eu fui adotada. Isso é lindo, meu irmão, mas não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer: eu coloquei dentro de você a minha própria essência e natureza. Você não é um estranho mais. Você é meu filho. Sabe, amados homens, papais aqui, você é filho de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que os homens carregam dentro de si uma grande camada de responsabilidade por serem pais. Mas saiba, papai, você tem um pai que te chama de filho. Existem muitas pessoas que podem estar aqui que não devem ter tido boas histórias com seus pais, por exemplo. Mas hoje você tem direito à melhor história com teu Pai Celestial. Ele é o teu Pai. Amém? E eu queria que você orasse, fechasse os seus olhos e orasse. E pedisse ao Senhor: Pai, eu quero clareza nessa revelação. Eu sei que não é de um dia para o outro que isso pode vir, mas essa revelação virá. Eu não recebi o espírito de escravidão, eu recebi o espírito de adoção. E eu quero que você hoje vá para casa envolto nessa unção. Faça alguma coisa com essa unção. Faça alguma coisa com essa unção. Que você medite sobre ela. Eu não recebi o espírito de medo. Eu não sou mais escravo do medo. Irmãos, eu não sei qual é o seu medo nessa noite, amada mulher, amado pai de família, amado jovem. Mas eu quero que a convicção se levante dentro de você. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Você pode erguer as suas mãos e orar do seu jeito. Eu sou filha de Deus. Sabe, irmãos, eu declarar isso dentro do meu quarto, anos e anos, foi o que trouxe para mim a revelação. Eu fui amada, eu fui adotada por Deus. Eu tenho a natureza dele. Eu não sou uma estranha para ele. Eu tenho a natureza dele. Eu não sou mais estranha. Eu posso clamar, Abba, Pai. Por quê? Porque o espírito de adoção carimba, confirma dentro de mim: eu sou filha de Deus. O próprio Espírito testifica com o seu espírito: você é filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Aleluia. Eu quero que você ore: Senhor, eu quero clareza nessa revelação.
Eu quero o meu amanhã recheado do teu amor, coberto pelo teu amor, coberto por essa revelação, essa unção. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Cante, eu não sou mais. Aleluia, diga, eu sou filho de Deus. Erga sua voz, declare. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Declare só você. Eu não sou. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu vou fazer exatamente o que eu estou vendo aqui dentro do meu interior. Se você hoje veio, eu sei que a gente já está em cima, mas eu não posso deixar de fazer isso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas, como eu falei no início, às vezes, um toque da graça do Senhor, do teu Pai sobre a sua vida, pode mudar o seu amanhã já, pode afetar o seu futuro. Irmãos, eu estou falando sério, em cultos assim, que ninguém não dá nada, muitas vezes, pode mudar a sua vida. Se você está aqui hoje à noite, e você só precisa de um abraço, você vai vir aqui hoje, você vai receber um abraço, e você vai perceber Deus Pai te abraçando. Eu tenho certeza que isso vai ministrar sobre a sua vida. E pode organizar pensamentos, atitudes, emoções. E pode tranquilizar a sua alma. Se você hoje veio e deseja receber um abraço, vem aqui na frente que eu vou fazer questão de abraçar você. Vem aqui. Outras pessoas podem vir também. Você vai perceber o abraço do seu Pai hoje, Deus. E você vai perceber o amor dele te tocando como nunca. Você vai perceber o amor do Pai tocando a sua vida. E você vai perceber, eu não sou mais escravo do medo. Irmãos, por que escravo? Porque o escravo é que tinha medo do seu Senhor. Só que agora ele não é mais só Senhor, ele é Pai. Você consegue entender? Deus é Pai. Você não tem um Senhor que é Deus, você tem um Pai que é Deus e Senhor. É diferente. Eu sei que ao longo da sua caminhada você vai perceber isso muito e muito e muito e muito e muito mais. Amém? Glória a Deus. Ana, vem cá. Pastor Murilo. Aleluia. Glória a Deus.
você tiver no seu coração de sair e dar um abraço em alguém, por favor, ministre sobre a vida dele. Amém? Diga, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Aleluia. Aleluia. Filha de Deus. Filha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos amados filhos de Deus nós temos aqui? Amados desde a eternidade. E eu oro para que a partir desse dia você se levante amanhã com a convicção: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Quando vier a dúvida e o medo, eu sou filho de Deus. Quando vier, irmãos, a circunstância, eu sou filho de Deus. Quando vier o dia mal, eu sou filha de Deus. Quando vier acusação, eu sou filha de Deus. Eu libero sobre a sua vida renovo, renovo, renovo. Nessa revelação, em nome de Jesus. Cante, eu não sou mais escravo do medo. Declare. Aleluia. Eu sou. Aleluia. Eu não sou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu quero saber se nessa noite existe alguém em nosso meio que por enquanto ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Existe alguém? Eu sei que nós temos visitantes. Se você deseja fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua vida e se tornar um filho de Deus, nós estamos aqui. Existe alguém? Está meio escuro, não estou enxergando, mas todos salvos? Existe alguém que queira oração por cura? Você é filho de Deus, você tem direito à cura. Nenhum pai que é o filho doente. Amém? Glória a Deus. Nenhum pai que é um filho. Irmãos, Deus é pai, cuidador, provedor, curador. Amém? Glória a Deus. Drica, ministra sobre a Deise, por favor. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos mais uma vez e diga: eu sou filha de Deus. Diga: eu não sou mais escravo do medo. Diga: amanhã pode vir o dia mal, pode a circunstância se levantar, mas eu vou declarar: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu não tenho medo do amanhã. O meu Deus e Pai está comigo todos os dias amanhecidos sobre essa terra. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pastor Márcio, alguma palavra? Amém. Então nós vamos em paz em nome de Jesus, debaixo dessa revelação. Que você durma hoje debaixo dessa unção. Eu sou filho. Eu não sou mais escravo do medo. E amanhã acorde. Eu sou filho, eu sou filha. Amém? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Dê um abraço no seu irmão e até domingo em nome de Jesus. Amém.